Fala Starks, começando mais um vlog aqui no nosso desafio diário no mês de maio. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, compartilhando, mandando para pessoas, amigos, enfim. Muito obrigado mesmo, viu? Vamos lá pessoal, tô editando outro making off, como eu havia dito no vídeo de ontem. Anteontem, na quarta-feira, eu tenho aula de antropologia, né? Na faculdade. E a gente sempre debate assuntos que são considerados tabus hoje em dia, como racismo, homofobia, preconceito, gordofobia, enfim, uma série de assuntos que estão correlacionados. Então são assuntos polêmicos, né? Difíceis de lidar, que poucas pessoas gostam de tocar, porque às vezes algumas pessoas têm muita sensibilidade em falar, então precisamos ter muito discernimento e cautela ao falar nesses assuntos. E hoje no almoço eu estava falando com a Ju. A gente não é só um casal, a gente fala sobre diversos assuntos, sobre buracos negros, sobre buracos de minhoca, sobre espaço, universo, galáxia. Então a gente fala sobre muitas coisas. E a gente estava falando hoje no almoço algumas palavras que normalmente falamos no dia a dia e que são preconceituosas. E na quarta-feira, quando a gente teve aula justamente de antropologia, no dia 13 de maio, foi comemorado a abolição da escravatura. Uma coisa que não era para se comemorar, né? Até porque foi uma época muito difícil. E muitos não sabem ainda, nós falamos alguns termos racistas, porém a gente não tem essa noção. Não está no nosso consciente que eles são racistas. Inclusive até a minha professora, a Janaína, a gente chama ela de Tia Jana, ela é a professora mais incrível que eu conheci de história. Eu tive sempre um trauma de história, ela me tirou esse trauma pelo jeito dela explicar. E a gente estava comentando, eu e a Júlia, sobre esses termos racistas. E também a nossa professora, a Janaína, ela fala durante as aulas esses termos. Por exemplo, alguns termos que a gente fala e que a gente não sabe que é racista. Denegrir, por exemplo, você vai denegrir a minha imagem, você vai acabar com a minha imagem, como se o negro fosse uma coisa ruim, entendeu? Então denegrir é um termo racista, um termo preconceituoso, muitas pessoas usam ainda. E nisso a gente pode listar vários termos, várias expressões que a gente fala, que inclui a palavra negro, mas que é do termo racista. Por exemplo, você está na minha listinha negra. Por que a listinha negra é algo ruim? Entendeu? Então muitas das vezes no nosso dia a dia falamos termos racistas, preconceituosos e não está no nosso consciente que falamos. Nós temos que estar em constante desconstrução. Por quê? Eu mesmo durante as aulas dela tinha pensamentos, e é claro que isso vem de décadas, séculos, milênios. A gente tem alguns pensamentos ainda que a gente não está no consciente, mas que são racistas. Então a gente tem que ser desconstruído diariamente para a gente entender a que nível pode chegar as nossas palavras, quem a gente pode atingir com as nossas palavras. Judiar é um outro termo. Você judia de mim. Judia vem dos judeus, que eles eram torturados naquela fase não muito boa, né, que a gente não precisa lembrar. Então judiar vem disso, vem dos judeus. Então é um outro termo que a gente usa no dia a dia, que se alguém souber pode se sentir um pouco ofendido, um pouco incomodado. E tem vários outros termos também. Humor negro. O humor negro é sempre relacionado às piadas mais pesadas. A gente tem que entender, brancos, caucasianos, eles não são melhores que ninguém. Não é uma cor que vai definir a superioridade de uma pessoa. Comecemos aí. A cor não define o caráter de uma pessoa. E eu falo isso pra mim também, porque todos nós temos pensamento racista, preconceituoso. Quando a gente está andando na rua, inconscientemente, se vem uma pessoa negra, a gente já tem um pensamento com medo. Então precisamos parar por aí. Eu acho bacana eu trazer esse assunto aqui pro canal, porque é uma das coisas que eu comecei a me preocupar depois que eu comecei a ter essas aulas com a Janaína. Estou estudando e que eu preciso repassar pra gente acabar com isso. E recentemente também, inclusive no Big Brother, com o participante Babu, aprendemos também muito sobre a cultura negra e que essa palavra negro, ela é preconceituosa, de acordo com o que o Babu estava explicando, que negro era uma coisa que era deixada de lado, era uma coisa ruim, não era uma coisa vista com bons olhos. Aprendemos também que, de acordo com o que o Babu e a Thelma falaram,
o certo a tratar uma pessoa negroide, de acordo com a especificação de raça, é preto. Soa um pouco ainda como preconceituoso chamar um negro de preto. É muito delicado, mas precisamos falar sobre isso, porque senão continuarão tendo pessoas com pensamentos retrógrados na cabeça, que não vão saber por que existem essas palavras denegrir, judiar, lista negra, e não vão saber lidar com isso no futuro. Por isso, tenhamos sensibilidade e delicadeza para falar sobre, mas precisamos falar a respeito, que fique bem claro. Então eu trouxe esse assunto mais polêmico, mas que precisamos falar. Eu espero de coração que vocês entendam, que vocês se interessem pelo assunto também e defendam. Inclusive, falando sobre esse assunto com vocês, eu já estou estudando para a aula, para a prova da tia Jana. Tia Janaína poderia dar um pontinho extra para o Luciano por abordar esse tema, né, com as pessoas, mas enfim. Bom, pessoal, então acabou mais um dia, mais um vlog. Estou tentando adaptar luzes aqui. Olha essa luz que bonitinho. É um ring light para celular. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal se você achou o conteúdo relevante, ainda mais desse vídeo. Então, se você achou o conteúdo relevante, por favor, divulgue para o maior número de pessoas possíveis. Nos encontramos amanhã em um novo vídeo, em um novo vlog aqui no canal do Luciano.